Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa estar abençoando a tua família em nome de Jesus. Amém? Abramos as vossas Bíblias no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 40, do 28 ao 31, que nos diz o seguinte: Não sabes, não ouvistes, que o Eterno, o Deus, o Senhor e Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fadiga, não há esquadrinhação no seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças que não têm vigor algum. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Vamos orar? Rei da glória, Deus do impossível, Senhor que nos conhece no íntimo e no profundo, te pedimos, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos, Senhor, de ser o mensageiro da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, ministra uma palavra aos nossos corações. Em o nome de Jesus. Amém. Amados, há alguns dias atrás nós estávamos falando sobre Cabo e de repente eu comecei novamente a observar um tema a ser abordado, onde a qual pudéssemos esmiuçar sobre esses dias e debruçar aquilo que nós entendemos e aquilo que o Espírito Santo tem a nos falar. Amém? E nós falaremos sobre a renovação espiritual. Sim, renovar espiritualmente, porque do jeito que está não vai ficar. Amém? Então eu quero te convidar a estar comigo aprendendo a palavra durante esses dias, sendo renovado e acima de tudo sendo edificado através da palavra do Senhor. Amém? Há vários fatores que ocasionam o envelhecimento ou a decadência espiritual, sabia? Tem muita coisa e a gente muitas vezes vive a monotonia, que todo culto tem que ser a mesma coisa, a gente já sabe, e nós vivemos na presença de um Deus que todos os dias faz algo novo, um milagre novo, a oportunidade de adorá-lo de uma forma diferente. Então, os mais comuns são a rotina e a imaturidade, a frieza, o descaso e, por fim, a estagnação da vida cristã. Há cristãos que perdem o entusiasmo e fervor dos primeiros dias da fé, ou seja, a gente quando entra na igreja, estamos vivendo o primeiro amor. Estamos ali sendo lapidados pelo Espírito Santo de Deus e toda mudança em nós vai ser algo novo. E esta mudança que acontece em nossas vidas, nós queremos, passar para todo mundo. Talvez você que esteja me ouvindo é um novo convertido ou recentemente voltou para a presença do Senhor e está com aquela sede de falar para todo mundo o quão maravilhoso isso é, o quão importante isso é, mas existe o outro lado. E que outro lado seria esse? Aqueles que já estão na igreja há muito tempo e não conseguem observar mais os milagres do Senhor, a presença de Deus, onde as quais Deus se revela através do cultuar ao Senhor. Culto não é aquilo que eu quero receber, mas é aquilo que eu dou ao Senhor. Entendeu? E quanto a isso, a gente percebe que há muitos cristãos que estão perdendo o fervor e acostumando-se com uma vida sem poder, sem testemunho, sem oração, sem consagração e sem crescimento espiritual. Nesta situação, se não houver uma reversão imediata, ou seja, uma renovação,
o cristão pode desviar-se dos caminhos do Senhor. E conforme nós havíamos dito, a renovação, ela não tem que ser do lado de fora só, digamos, só em um sorriso, não, mas de dentro para fora. A mudança precisa ser espiritual. E se você quer ou deseja ser mudado, eu te convido hoje a, junto conosco, aprendermos um pouco sobre isso, tá? Vamos pouco a pouco durante esses dias falar de coisas muito maravilhosas. E o que será ainda pior para nós, sabe o que é? A gente ir para a igreja, e isso é tão ruim, e sair da igreja e dizer eu não senti nada, e muitas vezes a culpa não é do pregador, a culpa não é do dirigente, às vezes a culpa é nossa, que nós muitas vezes estamos tão apegados a coisas da terra, e sabe, tão, assim digamos, preocupado com o material que esquecemos do espiritual. O espiritual é o mais importante. E aquele fervor espiritual do início de nossa conversão deveria ser conservado, sabe? O primeiro amor, os hinos que... Eu mesmo, quando eu escuto hinos que quando eram do tempo que eu me converti, veio na minha mente todo aquele momento onde a qual eu pude viver na presença do Senhor, ser edificado, ser renovado. E eu ainda tenho em minha memória a minha mocidade. É bem verdade de que eu não nasci em berço evangélico, mas com o decorrer do tempo eu fui conhecendo, aprendendo a me preservar e conservar na essência do Senhor e na presença do Senhor. Então, quando a gente não conserva a presença do Senhor, mantendo-se assim aberto o caminho da renovação pelo Espírito, a renovação espiritual do crente é uma das operações do Espírito Santo que mais tem destaque, que mais temos encontrado nos últimos anos. Ou seja, nós precisamos nos renovar a cada dia. Nós temos visto dia a dia a mudança de tantas coisas em termos de social, mídias, mas nós também precisamos renovar espiritualmente. E eu não digo quanto ao nosso modo de viver, mas digo quanto ao nosso modo de servir a Deus. A gente não pode perder a essência. A gente não pode perder. O Evangelho não muda. Tem muita gente que quer mudar o Evangelho, mas na verdade precisa ser mudada pelo Evangelho. A maior renovação, conforme nós estávamos dizendo, precisa ser de dentro para fora. Então, o que se realizamos diariamente, a nossa rotina, a gente precisa incluir, sabe, Deus. A gente precisa incluir oração. Às vezes a gente passa o dia todo e não ora. Às vezes a gente passa o dia todo e não lê a palavra. E muitas vezes a gente diz, renova-me, Senhor. Mas a gente não está tomando atitude de se renovar. Entendeu? Então, com isso, eu quero que você hoje entenda, à luz da Sagrada Escritura, que é tempo de se renovar. É tempo de que a gente sair do meio da multidão e viver um novo milagre. Provocar um milagre. E que milagre seria esse? A nossa restauração espiritual. A nossa renovação espiritual. Quando falamos em renovação, estamos nos referindo ao ato de renovar, ou seja, ao ato de fazer algo novo outra vez. Se o cristão é filho de Deus, se passa a desfrutar da natureza divina, o tempo não pode de forma alguma atingir sua estrutura espiritual a partir deste instante em que nasce o novo, em que nasce da água e do Espírito. O cristão não mais sofre os influxos do tempo e, a exemplo de Deus e sua vida espiritual, passa a ser um eterno presente. Por quê? Porque a gente está muito atarefado com as coisas materiais, esquecendo de viver o espiritual, sabe? Nós temos prestado um culto a Deus
de um jeito muito formal, de que é o homem quem dirige, é isso, mas a gente muitas vezes não quer dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Perceba uma coisa, quando eu falo em dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, eu não estou falando muitas vezes de coisas desconcertantes e meninices dentro da igreja. Mas eu estou falando de um batismo com o Espírito Santo. Eu estou falando de a gente ir para um culto querendo verdadeiramente adorar a Deus, independente de como estejamos a passar, porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É sobre isso que eu estou falando. Amém? Então, durante esses dias, para deixar você com um pouquinho de quero mais, a gente vai debruçar sobre tudo isso. E eu garanto que você vai se identificar sobre essa perspectiva e sobre esta palavra, a fim de que Deus abra a tua mente, a tua visão espiritual. Tá bom? Posso contar com você amanhã? Posso pedir para você também compartilhar essa palavra? Que coisa boa. Bom, deixa eu me posicionar aqui, tá? Esses dias eu não gravei mensagens, porque eu gosto muito de deixar os irmãos escolherem. Mas eu preciso também me posicionar acerca do cenário político, espiritual. Eu sou cristão, eu acredito nos valores, eu acredito em tudo aquilo que nós temos construído acerca do meio cristão. E tão somente, eu sei que cada um tem o seu modo, cada um sabe o que pensa, o que quer, mas o meu posicionamento é que eu sou a favor da família. Eu sou a favor dos valores cristãos. Eu sou a favor e deixo você com liberdade para escolher o que quiser, mas a nossa função tão somente é orientar à luz da Sagrada Escritura. Talvez muitos se calem, muitos vá por um caminho inverso, mas eu prefiro acreditar nos valores que Deus constituiu e através da palavra de Deus que tem me guiado e acima de tudo tem sido a minha bússola para o meu ministério e como regra de fé, onde as quais eu nunca quero e nunca vou querer que muitos se percam. Oséias 4 diz que o povo perece por não examinar as Escrituras ou por falta do conhecimento. Então, você não é mais inocente. Hoje muitos têm falado, muitos têm debruçado acerca desse assunto, mas a escolha é individual. Amém? Que no segundo turno você se posicione como homem e mulher de Deus. É verdade, é bem verdade de que respeitando o direito de cada um, somos livres para escolher o que queremos e da maneira que queremos, tá bom? Um abraço, até amanhã, na segunda mensagem sobre a renovação espiritual, aquilo que Deus quer para cada um de nós. Um abraço e a paz do Senhor. Que Deus te abençoe, hoje, sempre e eternamente. Ô glória!